Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o seu Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição, e hoje, quinta-feira, 10 de julho de 2025, a lição de hoje, a lição 2, dentro desse novo trimestre, ela tem como título A Circuncisão. E a lição de hoje está baseada ali no livro de Êxodo, no capítulo 4, do versículos 18 até 31. E aqui narra um episódio assim, bastante curioso e estranho na vida de Moisés, que após ele obedecer a Deus e pegar toda a sua família, seus filhos e sua esposa Zípora e também seu irmão Arão, e ele se dirige para o Egito, retornando após 40 anos com realmente a ordem de Deus para que ele pudesse libertar o povo hebreu. Porém, no versículo 24 desse mesmo capítulo 4, nos diz: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e eu quis matá-lo. Poxa, mas será isso mesmo? Isso faz sentido? Bom, por isso é muito bom nós analisarmos o capítulo e o versículo para nós termos uma reflexão e compreendermos o que de fato realmente aconteceu e qual o motivo que levou Deus a falar isto. O que ocorreu foi uma em decorrência da atitude de sua esposa chamada Zípora, que ela não queria circuncidar o seu filho, embora a esposa de Moisés fosse assim uma esposa correta, porque quando Moisés chegou lá em Midian, praticamente sem nada, e fugido lá do Egito e se empregou nas terras de um senhor chamado Jetro, que é o pai de Zípora, ele não tinha nada. Ele veio realmente só com a coragem, naquele momento, fugido ali do Egito, quando pela primeira vez ele esteve naquele país. E ele casou-se com Zípora, que deu um lar para ele, né? Deu tranquilidade, deu segurança para ele, deu amor, porque ele não tinha nada. E deu bens para ele também. E Moisés estava feliz naquele casamento, nessa união. E até ele virou pastor de ovelhas, porque seu sogro deu essa função para ele. E Zípora, dentro do lar, teve um papel, sim, proeminente, né? Porém, tinha dificuldades dela, Zípora, de aceitar o plano de Deus, embora ela era filha de Jetro, que ele era um sacerdote ali em Midian. O que nós devemos entender é que em todas as histórias bíblicas existe assim um grande conflito cósmico, né, entre o bem Deus e o mal Satanás, que ficam duelando, né, pelos seres humanos, e tem pessoas que pelo lado do mal, às vezes mesmo dentro da sua família, que tentam desviar do caminho de Deus. E Moisés avisa sua esposa Zípora que ele teria de voltar ao deserto, ou seja, ir para o Egito, e que ele deveria cumprir uma missão que foi dada realmente uma ordem explícita por Deus para ele. E Zípora não gostou muito desse plano e até dificultou no início. E Deus diz a Moisés que quando ele dá ordem para voltar ao Egito, para ele, Moisés, voltar ao Egito, ele deveria tornar todos os seus filhos hebreus, né?
ou seja, deveriam ser circuncidados todos, né, antes de chegar ao Egito. Porque os hebreus que se encontravam lá no Egito, escravos, todos estavam circuncidados, né? Eles já tinham cumprido essa ordem de Deus muito antes que o povo lá no Egito, eles já estavam circuncidados, principalmente no que já nasciam, eles já faziam isso, filhos homens, né? Um sinal simples de obediência para Deus, nada mais do que isso. E na nossa vida, se nós queremos alcançar o reino dos céus, nós temos que ser obedientes para Deus. Circuncisão nada mais é do que isto, na época, para que Deus pudesse realmente marcar realmente todos aqueles que eram hebreus, só isso. E a circuncisão foi uma aliança que Deus fez muito lá atrás com Abraão, e era para ser cumprido. E se Moisés era líder do povo hebreu, deveria dar um exemplo em tudo, né? Ou seja, todos deveriam ser circuncidados, filhos homens. Principalmente quando ele recebe essa ordem de Deus, que Deus é soberano, e isso deve ser observado por todos os membros da família desse líder como exemplo para o povo hebreu. E Zípora disse a seu marido, a Moisés: você não vai fazer isto com o nosso filho. E Moisés disse: se não fizer, Deus iria matar o primogênito. E ali, quando Deus fala que iria matá-lo, no caso matar ao próprio Moisés, é justamente por isso, pela desobediência, porque ele não estava cumprindo a lei que Deus, estava dando para ele. E assim, quase Moisés não vai para o Egito em decorrência disso. Ou seja, Moisés deveria ser obediente e cumprir. Sabemos que a nossa cultura hoje, muitos não entendem esse ato assim, radical de Deus de querer matar a Moisés, né? Como está ali em Êxodo 4, 24. O que nós devemos saber é que no Oriente Médio, as ordens sempre foram firmes, assim, duras, já pela cultura que sempre é feita realmente no Oriente Médio. E até hoje é assim. E Deus, ao falar a Moisés que iria matá-lo, Deus estava dando uma experiência a ele como um líder e responsável por um povo muito enorme e grande, por muitas pessoas que ele lideraria e enfrentaria decisões assim, duras, né? E Deus estava preparando Moisés para uma batalha para conduzir um povo de Israel que estava preso ali no Egito, que eram muito rebeldes e que Moisés, precisaria ser duro também, firme. Deus estava falando assim com Moisés, como ele tivesse dito assim para Moisés: olha, Moisés, eu não estou de brincadeira. Se você desobedecer, você morrerá. E ainda disse para o próprio Moisés: ó, sou obrigado a matá-lo se você não circuncidar o seu filho, vai morrer. Ou vai me obedecer, ou vai obedecer a sua esposa Zípora. Foi essa a opção que Deus deu para ele. Ou ele obedece a ele, Deus, ou vai obedecer a sua esposa, que não queria circuncidar seu filho. E Moisés pede a sua esposa Zípora que circuncidasse o primogênito, e sua esposa Zípora concorda e assim o faz, até com uma certa brutalidade, porque ela vai lá, pega uma pedra afiada e na hora ela pega e circuncida esse filho deles, sabe? A Bíblia menciona em Êxodo 4. E com esse caso, Moisés aprendeu para a sua vida de jamais a desafiar a Deus. E já no caminho, quando ele vinha de Midian, já nessa mesma direção, Moisés recebeu uma advertência incrível e terrível do desagrado do Senhor com ele.
E um anjo apareceu-lhe de maneira assim ameaçadora, como se fosse assim destruí-lo imediatamente. E Moisés lembrou dessa ocorrência aqui da circuncisão, da negligência dele não cumprir o rito de circuncidar seu filho mais novo, e acabou realmente obedecendo e fazendo as coisas certas. E viu que atos errados estavam perdendo o direito da aliança de Deus com Israel. E assim nós vemos que Moisés, conhecendo bem antes as determinações de Deus, errou em não circuncidar seu filho quando eles saíram de Midian, né? Ou seja, quando seu filho nasceu, ele deve ter feito isso. E da mesma forma que Deus está estabelecendo para nós a obediência dos estatutos e mandamentos dele, principalmente o quarto mandamento, que deve ser obedecido e cumprido para todos nós. Mas muitas pessoas não obedecem e acham que vão se salvar dessa forma. E nós já conhecemos e sabemos que é o certamente o quarto mandamento, porque o quarto mandamento, no caso, né, que está lá em Ezequiel 12:20, é um símbolo, uma marca de Deus. O quarto mandamento, o sábado. Porque a Bíblia ela é bem clara quanto a isto, né? Porque Deus fez o mundo em 6 dias e no quarto descansou, no sétimo descansou. Era o quarto mandamento. Então é assim, todos devem obedecer, né? Porque Adão e Eva já começaram a obedecer, porque no sétimo dia que Deus fez o sábado e descansou, eles, Adão e Eva, descansaram. E assim a nossa obediência para com Deus. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João, no livro de João. E tem pessoas que acham que imagens, que pastor, que padres, que eles podem se confessar padres, eles vão se salvar. Ou seja, pessoas pecadoras. E o próprio Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tem alguma coisa a pedir perdão e confessar os pecados, é para Ele, não é para mais ninguém. E é por isso que quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, digo novamente, e principalmente o quarto mandamento, Ele, Deus, dará um grande presente para todos nós, que se chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele, Jesus, Ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união, do noivo, Jesus com a sua noiva, a igreja que somos nós, numa grande festa. E você terá a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.